Na última terça-feira, uma cena chamou a atenção em São Paulo. O padre Júlio Lancelotti quebrou com marretadas pedaços de paralelepípedos instalados debaixo... Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe construções para impedir o acesso de pessoas em situação de rua. Instalações assim fazem parte da chamada arquitetura hostil. Essa não é a primeira vez que isso ocorre e causou revolta entre os muitos que são ajudados pelo sacerdote. Estão presentes em grandes cidades do Brasil e do mundo. Aporofobia é uma palavra de origem grega, criada pela filósofa espanhola Della Cortina, e que quer dizer medo do pobre, rejeição ao pobre, afastamento do pobre. Que, tornando mais latino-americana a palavra, nós poderíamos dizer pobrefobia, isto é, medo do pobre, rechaço ao pobre. Hoje mesmo, quando eu estava saindo, uma pessoa parou o carro e veio conversar justamente me questionando o fato de existirem essas pessoas em tão grande número aqui na região. Um dos sintomas é a arquitetura hostil, que é um sintoma de aporofobia, de afastamento. Mas existe, eu vejo, por exemplo, de manhã no café, quantas pessoas mudam de calçada para não passarem na calçada onde eles estão. Quantas pessoas passam por mim e fazem com a cabeça que não, ou fazem algum gesto de rejeição. Inclusive, nós fizemos uma vez uma experiência com um grupo dessas pessoas em situação de rua e fomos, imagine, na rua Oscar Freire. E entramos em alguns shoppings e até numa sorveteria. No final, nós fomos para uma sorveteria muito famosa, muito conhecida lá. E é interessante, todos saíram da sorveteria, ninguém ficou. Todos que estavam lá abandonaram o sorvete que estavam comendo, todos saíram. E foram para um deck que tinha na frente da sorveteria. Aí quando nós éramos, acho que uns 6, quando esses terminaram e foram para o deck, eles voltaram todos para dentro da sorveteria. E a gente entra em shopping, vem os seguranças atrás. Então isso é uma coisa comum. Vai faltando a visão do coletivo, né? A necessidade, a extrema necessidade se sobrepõe à ética, como a extrema riqueza também se sobrepõe à ética. Os que têm muito querem ter mais, e os que não têm pensam mais ou menos na mesma lógica, quer ter mais que o outro. O que mais te chamou a atenção e te provocou um sentimento, seja ele de dor, raiva ou angústia? Eu acho que um dos mais chocantes é quando as pessoas em situação de rua recebem negativa de tratamento médico ou de socorro médico, porque estão sujas, ou porque estão mal cheirosas, ou porque estão numa situação deteriorada. Então essa é uma situação bastante dramática, eu já vi isso várias vezes, profissionais de saúde se negarem a atender uma pessoa que vem da rua e que está defecada, está urinada, está numa situação bastante ruim de condições de higiene. Logo quando eu cheguei aqui, eu passei em um bar e fui pedir água. Isso eu não vou esquecer nunca na minha vida. Eu fui pedir água, passei em 3 bares. Todos os 3 bares que eu passei, os 3 bares que eu passei, todos os 3 me negaram água. Tava com tanta sede que eu tive que encher uma garrafinha da água da chuva que estava descendo no córrego, porque eu vi que o córrego era um pouco limpo. Então foi da onde eu tive que encher a garrafinha de água para poder beber. Naquela época eu ainda estava meio acanhado, tinha chegado aqui, tinha pouco tempo, ainda estava meio acanhado. Mas foram uma das situações que eu passei, fora as outras de você pedir um prato de comida no restaurante, e a pessoa te negar, né? E outras coisas mais. Teve várias situações, mas a que mais me marcou foi quando eu estava no farol e tinha uma pessoa com a roupa meia suja e ele chegou e encostou em uma mulher e ela olhou para ele assim e falou: sai de perto de mim, você está fedendo. Isso machucou bastante. Eu falei: poxa, ela não sabe nem qual que é a situação. Se o cara, ele tá porque ele quer ou se é porque ele precisa de algum auxílio.
mas eu acho que ela não deveria ter agido daquela maneira. A aporofobia é um sintoma da desigualdade. Enquanto a desigualdade for brutal, como a desigualdade que nós vivemos, a aporofobia não termina. E o sistema capitalista neoliberal, ele tem uma lógica. E a lógica desse sistema é o descarte. Então, as pessoas descartadas são as pessoas que são atingidas pela aporofobia. Então, nós não vamos acabar com a aporofobia enquanto o sistema neoliberal, capitalista neoliberal, for vigente e for hegemônico como é. Então, isso é um sintoma que mostra a situação que nós vivemos. Eu não conhecia esse mundo, porque eu sei porque hoje eu vivo nesse mundo. E quando a gente está lá fora, trabalhando, na sua casa, a gente não enxerga esse mundo. Você não consegue enxergar. Você passa pelas pessoas na rua, você não consegue visualizar isso. Só quem consegue é quem estava do lado de lá e veio para o lado de cá. E você consegue visualizar claramente a desigualdade do país. O serviço público ajuda no combate à aporofobia ou alimenta? Não, eles alimentam. O poder público alimenta a aporofobia e alimenta o higienismo. O que seria o higienismo? Limpar a cidade, fazer, ao invés de combater a pobreza, combater os pobres. Uns 2 meses atrás, ali ó, na praça ali mesmo, do lado de baixo ali, tinha umas barracas, a prefeitura chegou e tirou tudo, inclusive de 2 meninas que é homossexuais, e elas montaram uma outra barraca na outra pracinha, porque levaram tudo que elas tinham. E elas ficaram sem nada, só com as roupas. Aí com a ajuda de amigos, fizeram o pessoal ajudando, um ajuda dali, outro ajuda daqui, aí eles montaram outra barraca para elas. Esses episódios se repetem muito. Naquele foi um viaduto aqui perto, na Avenida Salim Farah Maluf, que pela pressão que nós fizemos e a mídia fez, a própria prefeitura retirou e na hora que eu cheguei lá, eles iam começar a retirar. Eu até comentei com os trabalhadores, vocês vão levar muitas horas para tirar isso, porque eles estavam muito chumbados. E aí eu peguei uma marreta também e dei umas marretadas para tirar alguns, e até comento, isso aparece no vídeo, dizendo isso vai demorar esse trabalho. Mas quando aquilo ganhou uma notoriedade, eles mandaram máquinas para retirar rapidamente. Então isso é uma das características da arquitetura hostil, colocar pedras pontiagudas ou colocar objetos de metal ou de pedra ou outros para afastar as pessoas, para que as pessoas não tenham nem a possibilidade de descansar. E essa visão que você está tendo me lembra o campo de concentração de Auschwitz. É o que me lembra, um campo de concentração. É uma estrutura muito violenta, muito agressiva. Basta olhar, só olhar isso agride. Porque eles poderiam ter posto verde, poderiam ter posto arbustos. A forma como isso foi colocado é muito agressiva, é muito violenta. E é antipopular, antipovo, antipobre, anti-pessoas que estão em situação de rua. O trabalho do Padre Júlio é fundamental para os moradores de rua, porque sem o Padre Júlio essa região seria um caos, cara. Fala sério para você, o Padre Júlio ele ajuda muita gente de verdade. Eu já presenciei muitas vezes, o Padre Júlio dá passagem para pessoas que querem voltar para sua cidade natal, ele chegar e falar, ó, quanto que é a passagem, você vai para sua casa? Vou. Ele pegar a passagem e dar para a pessoa ir embora para casa. Então eu acho que o trabalho dele é fundamental para essa cidade. Eu estava em situação de rua, me encontrava em situação de rua logo quando eu cheguei aqui e consegui um albergue. Através desse albergue eu conheci o trabalho do Bom Pai, o trabalho do Padre Júlio, né, que era no São Martinho de Lima. E o Padre Júlio me deu a oportunidade de eu sair da situação de rua, né. Então, hoje eu tenho a minha casa através do Padre Júlio, da ajuda do Padre Júlio, do Paulo. Ele ajuda muita gente para conseguir moradia. Ele mesmo me ajudou muito, de moradia ele me ajudou, ele já me ajudou a pagar aluguel também, quando eu precisei.
Aí quando eu preciso das coisas, eu venho aqui, ele me ajuda. Que nem as coisas pro meu neném. Quando eu preciso, ele me ajuda, quando tem, sabe? Ameaças, elas são recorrentes. Muitas vezes não é a pessoa que ameaça que vai fazer, mas ela suscita outros. Então, sempre é um risco, a gente não deve ameaçar ninguém, nem incitar o ódio, nem incitar a violência. As redes sociais, para mim, elas são como uma faca, que você pode usar para cortar legumes, para tirar a casca de alguma fruta, e como você pode usar para ferir alguém. Então, depende do uso que você faz. Eu não faço polêmica nas redes sociais e nem fico fazendo debates. Aqueles que me atacam, eu bloqueio. Aqueles que vêm com ataques, especialmente ataques muito covardes, eu também ponho ao público. Eu mostro os ataques que eu estou recebendo, que há grupos que são bastante covardes. O que eu passo para todas as pessoas que estão em situação de rua e que conhecem o trabalho do Padre Júlio, aproveitem a oportunidade que a vida dá, porque às vezes ela é uma só. A mensagem que eu deixo para as pessoas é que elas amem mais, não use a palavra amor como uma simples palavra banal, porque a palavra amor foi muito banalizada. É uma luta difícil, onde há mais perda do que ganho, mas há coisas que se conquistam. Eu não digo que trabalho com a população em situação de rua, eu convivo. E na convivência, que é uma convivência dinâmica, conflitiva, construída a cada dia, a cada momento, em cada situação. E uma das situações que a gente percebe é essa da pobrefobia, da aporofobia, isto é, a rejeição aos pobres. Eu acho que fica claro de que quem está do lado dos que perdem vai perder, quem está do lado dos que apanham vai apanhar, quem está do lado dos que são rejeitados vai ser rejeitado também. Então eu sei que a minha luta é uma luta de perdas, de derrotas e de rejeição, mas é a luta que eu luto. O senhor já pensou em desistir? Não, eu já estou velho para desistir. Eu tenho que agora acabar minha vida na fidelidade e consequente até o fim. Eu não luto para vencer, eu luto para ser fiel até o fim.